Boa noite a todos. Após um pequeno problema técnico aqui, vamos iniciar a nossa palestra, nosso estudo de hoje. Será o nosso último encontro desse ano, que a gente possa aproveitar essa noite para nos recarregarmos de energias boas para estas férias ou para esse tempo de transição, né, de um ano que fica para trás, para um novo, para novos propósitos, que a gente consiga aproveitar essa oportunidade e sempre a cada dia iniciando uma nova mudança tão necessária na nossa vida, porque a gente veio fazendo sempre as mesmas coisas e está do jeito que está, né? Então realmente precisa mudar, precisa fazer um esforço para que a gente mude velhos hábitos. Depois que a gente muda, é fácil de mantê-los, o difícil é dar esse primeiro passo. Então que a gente tenha essa força para, no início do ano, dar alguns novos primeiros passos. E nesse propósito, vamos vibrar uma prece, mentalizando esse ambiente harmonizado, que a gente possa aproveitar essa noite de encontro. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Alguém pela primeira vez na casa? Seja bem-vindo também. Então, o nosso propósito aqui é mais uma conversa do que uma palestra, tá? Então, se tiverem dúvidas, por favor, perguntem. Eu trago material aqui para ir passando algumas informações, mas o objetivo é que vocês tirem as dúvidas de vocês. Então, o CEPA trabalha com atendimentos de captação e de apometria, né? Então, quem vem aqui na casa está buscando algum auxílio. E o objetivo desse nosso encontro é que a gente entenda o que pode esperar desse atendimento e qual a nossa participação nesse atendimento também. Porque a gente não vai só lá, fica sentado e aquilo acontece como uma mágica, não. A gente precisa também fazer a nossa parte. E isso a gente aborda aqui nos nossos estudos. Atualmente a gente está trazendo informações aqui de casos de atendimentos, então casos reais de pessoas que foram buscar esse atendimento relatando alguma dificuldade. Então fica um pouquinho mais fácil da gente conseguir trazer para a nossa vida algo do que outras pessoas já passaram. Não quer dizer aqui que o que aparece aqui seja causa para todo mundo, mas dá para a gente ter uma ideia dessa influência que a gente sofre. Então aqui foi um homem de 52 anos se queixando de insatisfação. Estava passando por uma fase difícil na vida, problemas com um sócio ao qual sempre dedicou sua amizade e havia ajudado muito, dando a ele parte da empresa, tornando-o sócio e gerente. Agora estava tomado de raiva do sócio por causa de seu comportamento desleal. Considera-se uma pessoa séria e fechada. À noite, recolhe-se em casa e fica introspectivo, insatisfeito, pensativo, mas não compartilha seus pensamentos torturantes. Nem com os filhos consegue se relacionar, ser parceiro, por sentir-se sempre cansado, triste e deslocado. Além do mais, sofre de uma alergia diagnosticada como emocional, que lhe deixa o rosto vermelho e provoca manchas pelo corpo. Iniciada a sessão, o atendimento, né, apresenta-se uma persona relacionada a uma vida passada. O que é uma persona relacionada a uma vida passada? São essas memórias nossas que estão no nosso inconsciente, no nosso psiquismo, de uma existência anterior. Então, aquela existência já se encerrou, mas aquela vida não se acabou. Ela continua ainda,
aquela memória da vida inteira ainda se mantém intacto, só não tem o corpo físico. O resto está completo ali, com emoções, com sentimentos, com costumes, com verdades. E essas memórias de passado a gente chama de personas. Essa persona, sentindo-se perdida, diz que é um estranho na Terra, sabe que é um exilado de outro planeta. Que essa persona já tem consciência que não é daqui da Terra, que veio expulsa de outro lugar. E não consegue ajustar-se com o modo do ser dos humanos daqui. Diz que faz tudo corretamente, mas a reciprocidade não acontece. As outras pessoas não agem da mesma forma. E isso deixa muito descontente, infeliz e decepcionado. Informou que o sócio é espírito em evolução em outra linha. Pertence a um grupo de espíritos com muitas complicações e muitas dificuldades, que erraram muito no processo evolutivo e permaneceram errando. Foram enganadores, vigaristas, ladrões, gananciosos, corruptores, etc. Sempre usando a boa-fé das pessoas ou a religião para enganar e roubar. Verdadeiras ervas daninhas, egoístas e ingratos, arrematou. Mas, conforme a proposta que lhe for apresentada, quando for exilado do seu planeta, deveria auxiliar os mais atrasados que lhe cruzassem o caminho ou se fizessem companheiros da caminhada evolutiva. Por isso estava auxiliando. Então, isso aqui é algo raro de acontecer. Geralmente, quando você acessa uma persona dessa aqui de passado, ela está inconsciente do que está acontecendo. Ela sequer sabe que desencarnou, que perdeu o corpo. Essa aqui já está bem consciente desse processo evolutivo e da proposta dessa existência. Induzido à regressão de memória no tempo e no espaço, até a existência em que viveu no outro planeta, disse que lá ele já tinha os mesmos sentimentos, uma imensa insatisfação e um desejo de viver outras experiências. Então, onde ele estava, ele não estava contente com o que tinha, mas esse descontentamento era dele, era interno. Veio para cá e continuou. Então, não adianta a gente querer ir para o Himalaia meditar. O que a gente vai junto com a gente. E vai estar lá no Himalaia meditando insatisfeito também. Então foi exilado aqui para a Terra, foi colocado em região onde encontrou seres iguais, insatisfeitos, mas com buscas diferentes. Relatou que, em seu planeta de origem, tem humanos semelhantes aos daqui. Mas lá ninguém é dono de nada. A vida e as necessidades são compartilhadas. Os conceitos de moral são diferentes. Então relata que lá se vive de forma diferente. Tem um filme... Eu acho que é francês, eu esqueci o nome, já procurei tentar recordar o nome, mas não consegui ainda. Ele relata isso aqui, provavelmente a pessoa que criou esse roteiro teve essa inspiração, essa lembrança de outro planeta. É um local, uma comunidade, onde cada um tem a sua função e uma vez por mês eles se encontram. Aí o ferreiro, nesse encontro, pergunta, semana que vem eu vou fazer enxadas e paz. Então ele pergunta quem quer. Então ele só vai produzir o que as pessoas querem. Não é que nem a gente vive aqui, que a gente produz sempre mais e faz propaganda para vender, mesmo que a pessoa não precise, né? Você investe na publicidade para que a pessoa pense, né? Para que ela ache que ela necessita daquilo. Então é uma forma diferente de ver a vida. Os vocábulos meu e minha são desconhecidos. Os pares se escolhem para viver uma experiência e dar oportunidades para outros espíritos se materializar. Mas não é um casamento para a vida toda, é o tempo suficiente para cumprir uma tarefa. Mas não há desrespeito para com as pessoas, mulheres ou homens. Não há traições porque não há posse. Os compromissos são livremente assumidos e respeitados, e dissolvidos de comum acordo. A agricultura, o comércio, a indústria... são em benefício geral e do planeta e de seus habitantes. Todos são donos e todos trabalham igualmente com a mesma responsabilidade e empenho. As habitações são primorosamente cuidadas, limpas e conservadas para o habitante do momento ou para o próximo que vier ali residir.
As plantas são diferentes, não há alimentação carnívora. Os animais são considerados espíritos em evolução, irmãos menores que devem ser respeitados, bem tratados e destinados ao serviço ou ornamentação e cuidados carinhosamente. Não há veículos poluentes, nem poluição de espécie alguma. Quando há deslocamento para outro ponto do globo, não há pressa alguma. Viaja-se lentamente e a viagem é aproveitada para aprender, conhecer e usufruir culturas e oportunidades que o planeta oferece. A comunicação, em sua quase totalidade, é mental. Só os mais atrasados e jovens usam a comunicação verbal. A natureza é respeitada e tudo é reciclado. Aqui um ponto importante da comunicação verbal, né? Então, espíritos que vêm desses planetas agora, e houveram muitos deles que vieram, porque a transição planetária propicia experiências que eles não têm lá, então tem aspectos que eles só vão conseguir resolver ou aprimorar aqui, por causa dessa situação atual de transição planetária. Então, essas crianças que são rotuladas de autista, porque tem atraso na fala, muitas delas são espíritos de outro planeta que não estão acostumados com essa comunicação e vão acabar falando, mas demoram mais do que as crianças que estão nascendo e renascendo aqui já há mais tempo, né? Ele vivia num alojamento comunitário, transitório, já que o trabalho não é fixo. Atua-se onde houver necessidade, com absoluto respeito ao espaço e ao limite do outro, diferentemente daqui da Terra. Dada a insatisfação que vivenciava lá, recebeu a proposta de vir estagiar na Terra. Então ele veio como uma proposta, ele não foi expulso de lá compulsoriamente. Diz que gostou da configuração e composição fisioquímica do planeta, mas não imaginava que os habitantes daqui estivessem em grau tão atrasado e egoísta. Também não imaginava que encontraria aqui muitos dos seus compatriotas exilados antes dele. Diz que recebeu treinamento e foi aprovado, mas não pensava que seria tão complicado e nem que teria que enfrentar tantos sentimentos desequilibrados, insetos e animais transmissores de doenças. Então, aspectos que lá ele nem sabia que poderia, que tinha para trabalhar, né? Chegando aqui na Terra, isso tudo aflorou. E realmente era essa a proposta, né? Vir num ambiente diferente para tratar aspectos que lá era impossível dele trabalhar. Antes de sair de lá, seu orientador prometeu-lhe amparo, consolo e orientação, que bastava lembrar dele, coisa que está um pouco esquecida devido à raiva, mágoas e ressentimentos albergados e alimentados em si mesmo, causada pela estultícia alheia e revolta própria. Esqueceu que é aluno cósmico e veio com a orientação e condição de ensinar, exemplificar e aprender, e não para se envolver nem compartilhar das inferioridades e maldades humanas, não só dos atrasados filhos da Terra, mas também dos companheiros perturbados da família evolutiva, comprometida e viciada com outras condutas destrutivas, perturbadas e perturbadoras. Disse que tem se afastado da parte encarnada, consciência, deixando-a desamparada, porque não aceita nem consegue lidar com os companheiros complicados, que também não conseguem se acertar. Então, a informação que ele traz aqui é que você vir aqui para a Terra, mesmo apesar de tudo que está acontecendo aí, você pode viver bem, compreendendo que cada um está num estágio evolutivo e que você não precisa compartilhar daquilo. A gente pode ser honesto, apesar do país inteiro ser desonesto. Então é uma escolha nossa. A garganta está pegando hoje aqui. Tá? Lembrou que em seu planeta de origem nem os animais atacam mais os mais fracos ou iguais, muito menos os humanos. Não há animais carnívoros, nem tampouco causam danos materiais. Tudo é harmonia, saúde e tranquilidade. Mas a inquietação, a curiosidade e a insatisfação, como molas propulsoras da evolução,
fazem com que o espírito busque novas experiências e aprendizados, mesmo que em mundos inferiores e de sofrimento. Em seu planeta, a morte infantil não existe, então lá não existe essa necessidade do espírito vir com uma vida curta para recompor o seu corpo espiritual. Eles já passaram por isso. Lá, se você tem um corpo, você vai até o fim com ele. Aproveitar toda a experiência. E eu me perdi aqui agora. A morte infantil, né? Não existem doenças e a vida física é um pouco menor que aqui, mas o corpo não envelhece nem cansa. Oh, coisa boa, né? Apenas vence e é descartado. Não há apegos e vigora o amor fraterno, a cooperação e a responsabilidade. Então lá se passa de uma vida para outra consciente. Você tem uma continuidade de aprendizado. Aqui, se a gente tivesse isso, a gente enlouqueceria, né? De tanta coisa ruim que tem no nosso inconsciente ainda. A gente precisa fazer essa limpeza, que é a proposta desse mundo agora de regeneração que a gente está entrando. Então, após essa limpeza psíquica que a gente vai fazer no nosso inconsciente, vai ser permitido a gente reencarnar já com consciência da espiritual, né? Dessa caminhada evolutiva. Como na maioria dos casos que tratamos, o cordão, aqui já o terapeuta falando, né? Esse cordão prateado que ligava a persona ao corpo de nosso paciente se apresentava retorcido, ressecado e noduloso, incapacitado de cumprir suas funções. O tratamento consistiu em colocar o comunicante inicial em regressão profunda e fazê-lo rever sua programação evolutiva, escolhida e determinada por sua própria conduta desde seu planeta de origem, passando pelo alvorecer da humanidade na Terra até os dias atuais, em torno de 50 ou 100 mil anos. Então, o espírito que aceitou vir para cá há mais de, no mínimo aqui, 50 mil anos, né? E a gente acha que a nossa história aí de 2.000 anos é muita coisa, né? Depois da revisão a que foi submetida a persona da conscientização, limpeza e tratamento do cordão prateado, foi encaminhada para a continuidade de tratamento e instituição do astral. Quanto a paciente, né, ao refletir sobre essas informações, concluiu que precisa trabalhar melhor sua paciência e buscar mais consciência sobre a finalidade de sua atual existência. Então, a vida é um aprendizado. Tudo o que acontecer com a gente aqui é a necessidade que a gente tem de ter um aprendizado. Então não adianta querer fugir. A gente precisa encarar. Se a vida trouxe isso, por que ela trouxe? O que eu preciso aprender com essa situação? Se a gente pedir paciência, Deus não vai dar 1 quilo de paciência para a gente. Ele vai dar um parente danadinho para exercitar a nossa paciência. Para a gente compreender ele, tentar compreender que ele é diferente da gente. Então a paciência a gente exercita, a gente está aqui para outros exercícios, né? Para o egoísmo, para a cooperação, para a tolerância. Então essa é a nossa proposta aqui. Então a vida vai trazer situações todos os dias para a gente. E aí a gente compreende que parece que está tudo errado, mas está tudo certo. A gente que precisa encarar a vida. E quando a gente percebe ou compreende que a vida é um aprendizado, fica mais fácil de levantar de manhã e encarar o que veio, que está para vir aí para o nosso aprendizado. A gente vai estar preparado, não vai ser pego de surpresa. Então aqui não era muita bagunça no inconsciente do paciente, era mais essa compreensão da caminhada evolutiva, dele entender que não precisava mudar nada fora. Era só o olhar dele sobre a situação que ele estava vivendo. O sócio passou a perna dele, tudo bem. É um problema que ele está arrumando para ele. Então a gente consegue compreender mais, tolerar mais, compreender que o outro é diferente, que tem verdades ou conceitos ou uma forma de viver a vida que a gente sabe que é errado, mas para ele ainda não é. E ele vai saber que não é errado da mesma forma que a gente.
quebrando a cara, errando, sofrendo. A gente aprendeu do mesmo jeito, por que a gente quer condenar o outro que está nesse aprendizado? Ele só está um pouquinho depois da gente no aprendizado. A gente passou um pouquinho antes por ele. Por isso que Jesus conseguiu vir aqui trazer essas informações, né, essas regras da vida, que é a essência do Evangelho, né, o amar ao próximo como a si mesmo, o pagar o mal com o bem, o não julgar, o amar até mesmo os inimigos. Ele conseguiu vir aqui falar isso para a gente, ser crucificado e lá no alto da cruz ainda falar, né, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que estão fazendo. Que ele compreendia o nosso potencial, o estágio que a gente estava e aonde a gente pode chegar. Porque ele também, em algum momento da evolução dele, passou por isso. Ou pelo menos algo parecido, né? Alguma questão desse último atendimento? Menino de 4 anos, convulsões desde o nascimento. O que ele citou que lá no planeta dele não existia, aqui no nosso ainda existe, né? As pessoas ainda encarnam com necessidade de ajustes, tanto no campo energético, físico, quanto no campo mental. Menino de 4 anos sofre de convulsões desde o nascimento. Os médicos não encontraram uma causa plausível para o estranho fenômeno. Iniciada a sessão com a abertura do Evangelho ao acaso, nos veio a lição do capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, item 7, provas da riqueza e da miséria. Em seguida, sintoniza uma persona sofredora, dizendo-se rígida e sem possibilidade de movimentos. Então, essa consciência aqui, ela estava como que petrificada. Ela não conseguia se movimentar. Está num lugar muito estranho, vazio, cinzento e frio, em meio a uma nuvem ou neblina. Acha que está só ali, não só apenas porque não avista ninguém, mas também pelo silêncio reinante em torno. Convidado a lembrar de alguma coisa anterior, antes de sentir-se nesse lugar, lembrou-se de estar amedrontado e apavorado mesmo. Sente forte sensação de culpa e receio do que pode lhe acontecer. Sabe que se meteu em encrencas, fazendo algo que não devia. Informou que fazia parte de uma grande rede de espionagem, pertencente a uma grande organização criminosa. Fez juramento de fidelidade e sabe que se cometer um deslize, a morte é certa. Mas apareceu uma oportunidade, uma boa renda extra junto a outro grupo, e ele não resistiu. Sabe que vacilou, porque foi fraco, e que repassou uma informação indevida para os inimigos. No momento não pensou nas consequências, mas logo depois de um tempo foi visitado por homens da organização que lhe fizeram perguntas, demonstrando que sabiam o que ele tinha feito. Então as coisas se complicaram. Se deu conta de que fora descoberto e também sabe que não tem nenhum valor como pessoa, somente como utilidade para a organização. Quando procurou pessoas do grupo e declarou que desejava fazer parte e colaborar com a organização, só estava pensando em ganhar muito dinheiro, poder e uma certa importância. Mesmo sabendo dos riscos que corria, filiou-se a eles. Aos poucos, percebeu que ali ninguém era de confiança. Todos espionavam e tentavam envolver todos, todos trapaceavam, e as tentações eram muitas, de todos os lados. Então, percebam aqui, nessa organização, né, é uma reunião de todos os espíritos que têm as mesmas tendências. Estão juntos, e juntos vão trabalhando esses aspectos, um traindo o outro. Mas como ele era solteiro e tinha 45 anos, achava que já tinha bastante experiência de vida e pensava que ia se sair bem. Vivia numa cidade grande do Oriente, na China, talvez Xangai, Pequim ou Hong Kong. Em seguida queixou-se de formigamento nas mãos e muita angústia e tensão. Se vê numa sala de um enorme prédio e espera por alguém da organização. As janelas são fixas, não há como abri-las. Se pudesse, ele já teria aberto e se jogado por uma delas, já que dali não se pode fugir. Tão amedrontado está. Tem com ele uma arma, mas pensa que um suicídio por queda é menos agressivo.
Os colegas chegaram, realizaram uma reunião e ficou estabelecido que ele continua numa missão, mas sabe que estão tentando enganá-lo. Então, pretextando buscar algum documento, ele sai da sala, sobe pela escada de incêndio e vai até uma área aberta do prédio, e de lá se lança no vazio. Por alguns momentos, durante a queda, se sente livre daqueles que vieram para liquidá-lo, mas em seguida, já arrependido, nem sente o impacto do corpo no piso da rua. Perde a consciência para despertar num lugar fechado e desconhecido, sem ar para respirar, imobilizado e preso com a sensação horrível. Nesse estado permanece por muitos anos. Então, o suicídio por rebeldia, por querer fugir do aprendizado atual, sempre causa isso aqui. A pessoa fica presa naquela situação. Ele se jogou do alto de um prédio, né? O corpo ficou todo estraçalhado, por isso essa sensação de imobilidade, de não conseguir se mexer. Né? Um dia assusta-se vendo em sua frente um homem velho, de um olhar gélido e uma palidez mortal, que lhe observa com extrema frieza. Sabe que ali está um conhecido torturador. Em seguida lembra de ter sido torturado por ele até a morte em outra existência, com choques e outras formas de tortura, numa horrenda sala infestada de objetos amedrontadores. Afirmou que era inocente, fora preso e torturado por ter sido envolvido em algo proibido e muito disputado por criminosos e traficantes. Não tinha culpa de nada, era um homem de vida simples que precisava de trabalho para sustentar a família e a proposta era tentadora. Iria ganhar bem para fazer a travessia de cargas proibidas através de um rio, em um barco a remo, com a travessia de um dia. Diz ele que nem sabia o que transportava. Um dia acabou sequestrado e preso por um grupo que o levaram para um barracão no meio da mata. Fizeram-lhe muitas perguntas e depois lhe entregaram a um torturador que lhe aplicou choques a esse homem que ele reconheceu lá, né? E outros recursos dolorosíssimos. O torturador é o tal homem de olhar frio e cruel antes mencionado. Está apavorado e afirma que não sabe de nada. O torturador não lhe dá nenhuma atenção. Tenta negociar pedindo que ele o liberte ou o mate logo, que ele não aguenta mais torturas, mas o torturador não lhe dá a menor atenção, até parece que nem o escuta, tal a frieza e crueldade que revela. A sessão de tortura continua causando-lhe extremo sofrimento e ele não consegue aguentar mais, morrendo ali amarrado. O torturador é hoje o pai atual. Por isso, perto do pai atual, as convulsões, né, desde o nascimento. Está em ressonância com aquela morte ali, em tortura, né? Desencarnado sente muita raiva de tudo, raiva de ter sido pobre, de não ter tido oportunidades melhores do que os outros, de não ter tido melhores condições de vida. Sai da vida encarnada com um forte desejo de vingança. Em seguida vê sombras ao seu redor que se aproximam solícitos, dizendo que são amigos dele e inimigos dos que o torturaram, e que eles podem ajudá-lo na vingança, baste que se alie a eles. Aqui é interessante, né? Para tudo que a gente quer fazer, a gente vai ter amparo. Aqui ele se deixou levar pelo desejo da vingança, vieram sombras perto dele que iriam permitir ele fazer isso. Por isso, orai e vigiai. Percebendo a nova cilada, oscila entre aceitar a ajuda ou ir em frente. Mas a raiva, sempre má conselheira, falou mais forte que a voz da prudência. E acabou por aceitar a ajuda deles, sempre o bajulando e prometendo-lhe importância, vantagens e proteção. Afirmaram que ele não ia se arrepender de se aliar a eles. Informa-lhe que os interesses são os mesmos que os dos traficantes terrenos, para quem ele já trabalhava, e que foi por alvitre deles que o haviam contratado para fazer a travessia do rio, por ele ser pessoa honesta e de confiança. Por muito tempo permaneceu ligado a esse grupo, ora desencarnado, ora encarnado. Então, mesmo aqui, ele começou esse trabalho desencarnado, né? Desencarnou com muita raiva, sentimento de vingança, fez com que ele se aliasse a outras consciências desencarnadas e praticar ações semelhantes do outro lado da vida. Quando se suicidou em existência posterior, estava filiado à parte do grupo encarnado, como também o grupo dos torturadores, embora não soubesse disso. No mundo espiritual, recebido pelos companheiros da organização, percebe que precisava permanecer neutro, servindo onde precisasse, para poder sobreviver com alguma tranquilidade. Valores como ética, piedade e respeito haviam sido apagados de sua consciência.
Seu trânsito entre o mundo físico e espiritual era corriqueiro, ou seja, diversas existências, né, nessa mesma linha. Participou ou promoveu muitas atrocidades e vinganças, pensando apenas em ganhar poder e importância, respeito e mando. Evidentemente, para isso teve que mostrar que tinha ideias, destemor e competência, e apresentar trabalho e resultados, mas também foram necessários muitos anos de absoluta fidelidade, obediência e serviço. Apesar dos poderes que desfrutavam, os grupos não tinham poderes para impedir a ocorrência de alguns fenômenos estranhos que ali aconteciam de tempos em tempos. Eram gigantescas tempestades, terremotos e enxurradas que destruíam as cidades, as organizações e os espaços, e que também modificavam a topografia e energia do território umbralino onde se localizava. Nesses eventos, muitos colegas e chefes também desapareciam misteriosamente, coisa que aconteceu com ele também. Isso a gente percebe aqui quando faz atendimento coletivo, em locais assim onde tem grupamento de espíritos que já estão prontos para serem resgatados, né? Acontece algo semelhante a isso aqui, né? Quem está lá e percebe essa influência não encontra uma explicação lógica para aquilo, né? Só foi despertar vestindo um corpo de carne, ou seja, de lá ele foi resgatado e já se encontrou numa nova existência, com 14 anos. Muito magro, desvitalizado e deficiente. Está numa escola e sofre muito com o deboche dos colegas, que riem de sua aparência, dificuldades e jeito. Aos poucos sente que uma raiva imensa vai despertando em seu mundo íntimo e tem vontade de matar cada um deles, mas é muito frágil e cai com qualquer esbarrão. E para se levantar precisa da ajuda de outros. Como é ignorado e desprezado, banca o bonzinho e prestativo para ver se consegue alguma simpatia ou faz algum amigo. Usa uma bota de cano longo, dura e desajeitada, para ajudá-lo a manter-se de pé. Sabe que ninguém gosta dele e todos têm dificuldades de suportá-lo. Só tem um menino que o ajuda e que lhe auxilia quando cai, que é a mãe atual. Conclui o ensino básico com pouco aproveitamento e retorna para casa. Os ex-colegas e os familiares não são conhecidos e não estão perto dele hoje. Adulto, se livra das botas e tenta firmar-se agarrando-se nas coisas que estiverem por perto. É tímido, inseguro e foge do contato das pessoas, ficando com familiares que não lhe mimam nem proporcionam regalias, mas não lhe tratam mal. Não tem condições de trabalho e passa o tempo recluso, de preferência dormindo. Sempre limitado, esquelético e com dificuldades. Passa pela vida e aos 40 anos retorna ao mundo espiritual, sendo internado em um hospital. Semiconsciente, com a sensação de estar encerrado em uma cápsula protetora, sente-se blindado contra a influenciação dos ex-colegas da organização. Depois de muitos anos, se vê sendo gestado novamente na família grande. Torna-se um dos irmãos do meio. Ali não há regalias. É chorão e exigente. Como brigam muito, logo aprende a se defender. Ali também estão 2 irmãos que faziam parte da organização e ele já percebe a divisão por tendências. Então, família é uma reunião de ex-inimigos do passado tentando se acertar, né? Ora ele está de um lado, ora de outro. Cresce numa presunção de que sabe mais que os outros. Analfabeto como os irmãos, nunca consegue sair do lugar, embora sempre sonhasse com isso. Tem muita dificuldade de trabalho, poucos recursos e quase nada de dinheiro, e não tem nenhuma possibilidade de ir embora como deseja. Ou seja, quando o aprendizado dele é naquele local, não vai surgir oportunidade para ele sair. Com isso, ficando impedido de cair em tentação e de se envolver em grupos mais preparados e organizados, sem nenhuma oportunidade de perder-se novamente. Então isso é uma bênção para ele não conseguir sair daquele lugar que ele tanto odeia. Ali ele vai conseguir se firmar e não cair novamente, né? A lei divina já havia decretado um basta em sua carreira de crimes e descalabros. Casou-se com a moça do lugar e, como os demais, constituiu família e continuou limitado, atrelado à vidinha de agricultor pobre. Dessa vez viveu uma vida bastante longa em relação às demais, morrendo em função de uma epidemia que se abateu sobre a região, sem maiores sofrimentos nem novos comprometimentos. No astral, se vê um tanto atordoado em um lugar neutro. Um tempo depois, já se vê noutro corpo, iniciando uma nova vida pacata à beira do rio. Porém, sempre inconformado e movido por uma ambição de riqueza,
acabou tentado pela oferta de emprego bem remunerado de barqueiro, para traficar drogas, embora fingisse que nada sabia, mas a tentação do ganho ficou mais forte. Desencarnado, como já foi relatado, é aquela vida onde ele atravessava as drogas, né? Retorna novamente ao velho grupo, retornando às antigas tarefas, porém sente que algo estranho está acontecendo. Ele e outros estão sendo negociados pelo seu chefe, com um estranho que se apresenta na figura de um guerreiro com armadura, que deseja adquirir alguns homens e se interessou por aqueles. Então, negociado, é separado junto aos demais, e ele entra em estado de sonolência, mas sabe ou sente que o guerreiro que os adquirira não vibra na mesma frequência do antigo padrão. Então também ele foi resgatado do grupo. Antes de perder a consciência por completo, ainda se vê sendo apresentado em uma sala junto com mais 5 companheiros, para acordar já encarnado como criança, habitante de uma cidade. E uma vez mais leva a vida normal até certo ponto, mas logo a ganância e a insatisfação reaparece. E ele se envolve com o grupo de espionagem quando se suicida jogando-se do alto do prédio. Então o que sintonizou foi esse aqui, né, o que se jogou do prédio. Então ele foi posto em regressão para ver toda a história dele. E a gente acha que vai se iluminar numa vida, né? 10 anos não é quase nada para o espírito, né, em termos de evolução. Porque a gente precisa ficar colocando à prova essas tendências que a gente construiu por muitos milênios, né? E isso demora de ser posto em prática. Demora no nosso olhar de tempo, né? Para o espírito é muito pouco isso. Depois de alguns anos penando nas trevas geladas, se envolve novamente com um grupo trevoso, onde permanece por muito tempo, até que se apaga e só desperta em outro corpo, sendo chamado por um nome que não consegue recordar, mas, pelo sotaque e o idioma, sabe que é um país eslavo. Reencarnado num corpo feminino, vai viver uma vida pacata de solteira, trabalhando muito junto da família, tímida e fechada, reclusa e silenciosa, ligada a uma religião ortodoxa muito rígida e conservadora. Então a religião ortodoxa e rígida era necessária para esse espírito. Por isso a gente não pode criticar a religião de ninguém, né? É a experiência que a pessoa precisa passar naquela existência. Sua vida é em casa e na igreja, mas não há fervor na religião. Cumpre rituais por obrigação, somente para preencher o vazio da alma. Se não tem forças para avanços mais arrojados, também não comete erros maiores. Essa foi uma vida de trégua, preparando a sua regeneração. Trabalho que está sendo realizado na atual existência. Agora, essa criança que está com as convulsões, né? A conclusão é que as convulsões procedem dessas vivências. Então, quando você percebe uma criança que tem essa dificuldade desde o nascimento, pode ter certeza que tem uma história para explicar isso. Deus não seria injusto de permitir que isso acontecesse sem uma necessidade, né? Então, a aparente disfunção orgânica da criança é um chamado de atenção para que tanto os familiares quanto ele, né, comecem a reharmonizar esse passado e entendendo também, compreendendo a história, de saber as tendências que ele vai ter, onde ele vai precisar cuidar, onde a família vai precisar ajudar ele também, né, para que ele tenha força para superar essas tendências do passado que ele cultivou durante, podíamos dizer aqui, séculos, né? Falei demais hoje, passamos um pouquinho do tempo. Alguma colocação? Então, assim a gente compreende que a vida é muito mais complexa do que a gente imagina. Não é algo simples como a gente imaginava, né? Vem aqui, faz mais bem do que mal e fica um pouquinho num umbral, depois vai para um céu eterno. Não é nada disso, não. É algo muito, muito complexo. O que a gente está vivendo aqui na Terra, o que a gente conhece de história, de experiências, né, é muito pouco da nossa caminhada espiritual. Então vale a pena a gente começar a se conhecer, né? O que está de orientação, né? Desde dos hindus, né? O conhecimento
libera o karma, né? O dos gregos, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. O de Jesus, conhecereis a verdade vos libertará. E da doutrina espírita, a reforma íntima, né? Ou seja, se conhecer intimamente e reformar o que precisa ser mudado. Então vale a pena que a gente, nessa virada de ano, a gente tenha forças para um propósito de, no próximo ano, começar a olhar mais para dentro da gente mesmo. Não é mudando a política que a nossa vida vai melhorar. Não é mudando o trabalho, o patrão, a esposa, o filho, a família, não. É mudando a nós mesmos. Embora tudo lá fora permaneça igual, quando a gente muda internamente, todo mundo muda. Porque a gente vai viver em outra faixa desse mundo que está aí. Então ninguém mudou no mundo, mas se eu mudo, vale a pena. E eu vou me beneficiar disso. Então vale a pena muito essa viagem interna, da gente se conhecer melhor. A gente não vai encontrar muita coisa bonita, não. Mas é uma faxina que é necessário ser feita. E em algum momento vamos ter que fazer. Somos imortais, não tem como fugir dela, né? Então, encerrando esse ano de estudos, pedimos a espiritualidade que nos auxilie nessa harmonização energética, sentindo uma onda de energia leve, clara, envolvendo todo o nosso corpo, nos sentindo mais leves, ampliando essa energia para o nosso lar, para o local de trabalho, envolvendo as pessoas que convivem conosco, que a gente consiga compreendê-las mais, que apesar de diferentes, é o aprendizado de cada uma delas, elas estão no lugar certo, no momento certo, na atitude certa da sua experiência evolutiva. Então que a gente consiga respeitar isso, não compactuar com isso, mas compreender, perceber que a pessoa é diferente e que em algum momento isso vai passar e que ela vai melhorar. E nesse propósito vamos vibrar uma prece, mentalizando também todo o nosso planeta envolvido por essa energia, que possamos transformar esse mundo num lugar melhor de se viver. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Uma boa noite, um final de ano abençoado e um 2023 mais abençoado ainda. Que assim seja.